Mateus capítulo 7. Mateus 7. Tá voando é tudo aí hoje. Depois eu pego. Se você não tiver a sua Bíblia aí, ou no celular, ou a física, você vai poder acompanhar. Coloca para mim o versículo 13, por favor. Mateus 7, 13. Não, deixa aí, nós toma das duas. Obrigado. Mateus 7. Diminui um pouquinho esse negócio, fazendo favor aí, pai. Irmão, vamos. Som. Ei, som. Ei. Ó, tenta falhando. Agora chegou. Irmãos, quero compartilhar aqui essa palavra aqui com vocês. Deus colocou no meu coração. Diz assim, olha. Jesus falando, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Passa, por favor. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, o que leva à vida, e poucos há que a encontre. Vamos ler até aí, volta para mim no 13, por favor, e pode deixar ele aí por enquanto. E nós vamos ler mais aqui um pouquinho. Feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós damos graças ao Senhor, e como não dar graças ao Senhor, o Senhor é tão bom, misericordioso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos dá as oportunidades para a gente todos os dias buscar ser melhor em tudo, em todas as coisas da nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de hoje mais uma vez estar aqui, ter me deitado e ter me levantado, porque o Senhor me sustentou, assim também como cada irmão que aqui está, Senhor, que chegou até aqui, não foi por merecimento nosso, foi porque a sua graça se estendeu sobre a nossa vida mais um dia, a sua misericórdia se renovou, essa é a causa de nós não sermos consumidos. E aqui hoje nós estamos mais uma vez, ó Pai, para participar daquilo que o Senhor nos deixou como memorial, Pai. O Senhor nos deixou aqui um recado bem claro e direto, dizendo, olha, eu voltei para o Pai, mas eu vou vir buscar vocês. Então todas as vezes que vocês participarem desse ato, desse memorial, vocês estão relembrando e trazendo à memória aquilo que dá esperança, e a esperança é que eu vou voltar para buscar vocês. Então, Pai, sobre essa palavra, estamos aqui nessa noite, e mais uma palavra para o Senhor, ó Pai, falar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos direcione em tudo aquilo que for falado, ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto aqui que eu li, acabei de ler aqui, está lá em Mateus 13, Mateus 7, depois você pode ler ele todo lá, e aqui Jesus está trazendo aqui uma orientação, Jesus está trazendo um ensinamento, que é o mais conhecido como Sermão do Monte. E todas as vezes que eu leio esse texto aqui, eu lembro do sermão, eu falo do Sermão do Monte, eu trago na minha memória o Sermão da Montanha. Quem aqui é mais das antigas, né, de muito tempo atrás, a Igreja Quadrangular, ela tinha algo que ela promovia todos os anos fielmente, que era o Sermão da Montanha, que iam ali para a Praça do Papa, ali lotava aquele negócio ali, todo mundo subia ali, levava um pedacinho de pão e um peixe, para poder ali se assentar, ouvir a palavra e poder ali se alimentar. E havia algo muito interessante, que tinha uma troca, né, de alimento uns com os outros, e quem não tinha alimento também não saía de lá de barriguinha vazia não, porque o irmão que levava um pouquinho mais, sempre dividia com aquele que não tinha. Então ali a gente subia naquele lugar ali, ia para lá de madrugada. Eu lembro, minha mãe acordava a gente descia toda alegre para a igreja, para pegar o ônibus lá, que era alugado, para a gente poder ir para aquele lugar, para poder ouvir um discurso, uma mensagem,
uma palavra de Deus para as nossas vidas e assim a gente colocar em prática. E aqui não é diferente do que Jesus estava fazendo. Aqui é o Sermão do Monte, no qual Jesus está dando orientações, Jesus está dando direções para aquele povo, para que eles pudessem ali ter uma vida melhor e viver longe daquilo que poderia ali destruir a sua vida, não a vida humana, mas também toda a sua alma e toda a sua história. E ali nós vamos ver que em todo esse texto aqui, o Senhor ele está dando aqui orientações, mas aí eu peguei esse aqui em específico para a gente falar, no qual Jesus aqui dando essas orientações, ele vai falar sobre uma porta, sobre caminho. E aqui Jesus ele fala assim, olha, entrai pela porta estreita, pois larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição, que leva para a destruição. E se você for olhar na sua originalidade da palavra perdição, ela no grego é apoleia, que significa que ruína, destruição e condenação eterna. Então ali o Senhor, quando ele está dando essa advertência, ele está falando, não é diferente de quando alguém chega na minha casa e fala assim, entra aqui, vem cá. Diferente de quando o meu filho está fazendo alguma coisa e eu vou e falo com ele assim, entra aqui. É uma chamada de atenção, está dando uma advertência. E é isso aqui que Jesus estava falando para aquelas pessoas que se reuniam para ouvir a mensagem que ele estava trazendo. Então ele dá uma orientação dizendo assim, dentre tantas outras que ele trouxe, desde lá do primeiro versículo, até chegar aqui ele fala, olha, eu vou dar um conselho para vocês, entrai pela porta estreita, passe por essa porta, entre por esse caminho, porque existe um caminho que é o caminho da perdição, é o caminho que vai te destruir, é o caminho que vai aniquilar com a sua vida, porque a porta estreita, são poucos que passam por ela. Irmão, quando nós vamos falar aqui de porta, nós vamos falar de caminho, fala comigo assim, 2 caminhos, 2 destinos. 2 caminhos, 2 destinos. Então, irmãos, nós vamos ver que quando nós falamos de caminho, e todos nós que entramos em um caminho, tão logo nós temos um objetivo, nós temos um ponto de partida, mas também nós temos um ponto de chegada. Um exemplo, se eu pego aqui a Fernão Dias, a 381, eu quero chegar em São Paulo. Então, tão logo eu tenho um ponto de partida que é a maravilhosa cidade de Betim City, mas a minha intenção é chegar lá na terra da garoa, São Paulo. Eu vou passar por várias cidades, mas o meu objetivo final é lá em São Paulo. Então, irmãos, todas as vezes que nós pegamos um caminho, nós temos um ponto de partida e um ponto no qual nós entendemos que nós vamos finalizar aquela jornada. E dentro desse caminho acontecem várias coisas, várias ocasiões, várias situações. Às vezes não se ocorre como você quer, mas você tem um objetivo. Eu vou chegar lá em São Paulo. E a minha direção, o meu trajeto tem que ser pela Fernão Dias 381. Se eu for pela 040 sentido Rio de Janeiro, eu vou chegar lá? Vai chegar não, Arne? Dá para chegar, não dá não? Mas vai demorar um bocadinho, não vai? É o caminho certo para me chegar lá? Não é. Então, irmãos, eu tenho que ter entendimento que eu preciso de pegar um caminho. Fato é que todos nós estamos em um caminho. Então, eu estou falando aqui só para a gente simplificar, só para a gente poder entender aqui e dar seguimento aqui, contexto, naquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Então, irmãos, todas as vezes nós pegamos um caminho, nós estamos em um caminho. E todo o caminho, seja ele, existe um ponto de partida e um ponto final. Todos entendidos? 3 entendeu. Glória a Deus. Todos entendidos, irmão? Amém. Glória a Deus. É assim que funciona o negócio. Então, irmãos, nós vamos ver aqui. E aqui Jesus, ele está nos dizendo aqui. E eu quero falar hoje sobre a porta estreita e a porta larga. Aqui são 2 caminhos. E como todo caminho, ele tem um objetivo inicial e um objetivo final. Fala comigo, todo caminho tem um objetivo inicial e final. Glória a Deus.
Então, irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre isso, sobre dois caminhos. Lembrando que cada caminho ele tem um destino. E aqui, irmãos, começamos falando aqui da porta estreita. E aqui logo em seguida fala-se da porta larga. Cada caminho desse, cada porta dessa que eu adentro, ela é carregada de práticas, ela é carregada de coisas que eu faço, que eu pratico. Então é o caminho que nós vamos falar aqui, o caminho da porta larga. O que é esse caminho da porta larga que Jesus estava dando a instrução, que Jesus estava dando aqui a direção? É o caminho que não tem limite, é o caminho que não tem restrição, é o caminho que se te faz feliz, vá e faça à vontade. Só que embaixo tem que estar escrito, assinado Satanás. Então a porta larga é aquela que não tem limites, é aquela que você faz o que você quer, o que você bem entenda. E diga-se de passagem, o próprio Jesus disse que essa porta aqui, falando daquelas pessoas, elas são mais atraentes aos meus olhos e aos seus olhos do que a porta estreita. Porque a porta larga não tem limite, a porta larga não tem restrição. Você faz o que você bem quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas, como eu disse, a porta estreita é um caminho, e esse caminho tem um objetivo inicial e tem um objetivo final. Então, irmãos, muitos são aqueles que aderem à porta larga. Verdade é que não é difícil de você ver nos dias de hoje, no nosso meio, seja dentro da igreja ou fora da igreja, a adesão pela porta larga, como ela é tão volumosa. Primeiramente, quando você vai falar da porta estreita, ela já não é tão interessante. Israel, dá mais retorno aqui, por favor. Ela não é tão interessante, porque ela tem regras, ela tem diretrizes, ela tem coisas que eu não posso fazer, ela existe restrição. E se tem uma coisa que nós seres humanos às vezes não temos ali, fato de aceitar de uma forma tão direta, é o tal da restrição. Sim ou não? O camarada está comendo, todo dia comendo bem, só que aí começa a desandar na saúde dele, começa a dar problema na saúde, colesterol alto, pressão alta. Ele vai no médico, o médico fala assim: você está restringido disso e disso e disso. Eu vou procurar outro médico, esse aí não sabe de nada, ele está até mais gordo do que eu. Então se falou que é restrição, então logo nós já nos fechamos e falamos: não, peraí, eu vou procurar uma outra alternativa. E a porta estreita tem hora que ela não é tão interessante, porque ela vem com restrição. Mas essa restrição, assim como o médico, não é para te matar, muito pelo contrário, mas é para que você tenha vida. Essa restrição da porta estreita que nós vamos estar falando aqui hoje, não é para te privar de você ter uma vida abundante, mas é para te privar das coisas terríveis desse mundo, do qual Jesus já nos livrou. Então, irmãos, a porta larga é a porta que você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quiser. E infelizmente muitos de nós hoje temos andado a passos largos dentro da porta larga. A porta larga, o nome já fala, é larga, é espaçosa. Você não precisa passar de lado, você não precisa se afinar. Do jeito que você vem, você vai. Do jeito que você vem, você passa por ela, é tranquilo. Você não precisa mudar nada na sua vida, você não precisa de largar práticas, você não precisa de abandonar pecado, você não precisa de mudar uma vírgula na sua vida. A porta larga, você pode passar por ela tranquilo, que você não vai ser barrado de forma alguma. E é isso que tem hora que esse convite é muito interessante, de alguém te oferecer algo que vai ter restrição e algo que você vai poder ficar à vontade. E quais que são essas vontades? O que são essas coisas que nos fazem aderir à porta larga? Irmão, é a tal da carne. A porta larga é um banquete para a carne. A porta larga é o melhor alimento, mais nutritivo que tem para a minha carne e para a sua carne. E lembrando, você pode estar mais cheio do Espírito Santo que for, você pode estar mais crente que for, a carne está dentro de você aí, militando contra o Espírito, e a palavra de Deus nos mostra isso muito claro. Então, irmãos, vamos ver aqui qual que é primeiramente as práticas que nos levam a estar dentro da porta larga. E aí, irmãos, volto a dizer aqui algo aqui. Jesus, quando ele sentou ali, com aquelas pessoas sentaram ali para ouvir Jesus,
e Jesus trazer essa instrução, Jesus, você não vai ver ele apontando o dedo na cara daquelas pessoas que eles sabiam, que faziam ali práticas que eles estavam sendo conduzidos na porta larga. Você não vai ver Jesus apontando o dedo ali na cara de nenhuma daquelas pessoas e falando: ei, você ontem fez isso, você semana passada fez isso. Não. Você vê Jesus trazendo instruções para que aquelas pessoas tomem a sua decisão. Você não vai ver Jesus obrigando nenhuma daquelas pessoas ali e falar: olha, ele dá uma orientação, entre pela porta estreita, porque a porta larga, ela é da perdição, ela é da destruição, ela vai acabar com você. Agora você decide se você entra ou não. O que eu quero te dizer com isso? Eu aqui hoje na condição, melhor dizendo, de trazer aqui a mensagem, eu não venho aqui para apontar dedo no seu rosto, eu não venho aqui para te caluniar, eu não venho aqui para te apontar, porque se eu fizer isso, primeiramente eu tenho que apontar para mim. E aqui esse texto, irmãos, só para a gente contextualizar aqui, ele começa dizendo assim, olha, Mateus 7,1, não precisa abrir não, preste muita atenção, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então, irmãos, se eu aqui hoje vim aqui na condição de julgador, a palavra já deixa bem claro aqui: não julgueis para que eu não seja julgado. E ali ele continua: por que eu vou apontar do cisco do olho do meu irmão, do gravetinho no olho do meu irmão, sendo que dentro do meu olho tem uma trave, tem um pedaço de pau desse tamanho dentro do meu olho, e eu falando: ah, você fez isso, apontando a vida do meu irmão, sendo que eu estou pior do que ele 100 vezes mais. Então, irmãos, aqui para já desconstruir isso na sua cabeça, que você veio aqui hoje para tomar paulada, que você veio aqui hoje para ser apontado e julgado, se for, não vai ser por mim não, eu saio fora desse lugar e eu não vou carregar isso sobre as minhas costas não, amém? Glória a Deus. Então seguimos aqui. Então, irmãos, como eu disse, todos esses caminhos aí, esses dois caminhos, eles são carregados de práticas, e a prática da porta larga, ela é daquela que nós obedecemos e ouvimos a carne. Coloca para mim, irmão, Gálatas 5, pode colocar do 16, 5:16. Você tem sua Bíblia, abre aí. Então, irmãos, como eu disse, todo caminho, ele tem um início e tem um ponto de partida e um ponto final. E aqui agora eu quero falar para você sobre aquilo que é da porta larga, o que aqueles que adentram na porta larga, eles praticam, eles fazem, eles têm imputado na sua vida, que são as obras da carne. E quais são essas obras da carne? Por que eu estou te falando isso aqui? Para você entender, porque às vezes vai ter coisa ali, irmão, que nós vamos falar, que a gente faz, que a gente pratica por falta de entendimento. Por isso que Deus, ele é tão justo, tão perfeito naquilo que ele faz. E a palavra ela é bem clara em dizer assim, olha, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. E a palavra também diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vai te libertar. Sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente que está vivendo na porta larga e está assim: não importa, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus me ama do jeito que eu faço. Deixa eu te falar, quem entra na porta larga e comete essas práticas que nós vamos ver aqui, ele se torna inimigo de Deus. Então, irmãos, toma muito cuidado com esse discurso aí: ai, não importa o que eu faça, não tem problema, eu posso estar fazendo aqui, Deus continua me amando. Toma muito cuidado com isso, tá, irmãos? Toma muito cuidado com isso. Jesus, ele te ama, Deus, ele te ama, fato, mas ele não aceita práticas pecaminosas que nós temos na nossa vida, que se tornam iniquidade. É totalmente diferente. Pecar, nós vamos pecar, mas tome muito cuidado aí, porque hoje em dia tem uma turma aí que fala: não, estou super tranquilo, posso fazer o que eu quiser, chegar no último dia lá eu vou ser salvo, eu não quero pagar para ver. Vamos lá, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Passe, por favor. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Lembra que eu falei? Você pode estar cheio do Espírito Santo tanto que for,
Você pode estar crente o tanto que for, a sua carne sempre vai estar aqui dentro, aqui, ó, brigando, militando contra o seu espírito, para que você obedeça e você faça a vontade dela. Carne forte, espírito fraco. Espírito forte, carne. Então você tem que sufocar a sua carne. É uma luta diária, é uma luta constante. Sabe por quê? Tem pessoas que acham que a partir do momento que ela converteu, a partir do momento que ela começa a caminhar, ela não vai ter mais vontade de pecar, ela não vai ter mais vontade de errar. Deixa eu te falar, a carne está aí dentro, e se você der comidinha para ela, se você alimentar ela, ela vai ficar fortinha, ela vai crescer e ela vai te derrubar, e com força. Então, irmãos, nós vamos ver aqui quais são as práticas da carne e que nos levam a viver na porta larga. Vamos lá, pode passar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Segura por aí. Está vendo porque que a porta tem que ser larga, irmão? Para passar essa treinada toda aí, olha que monte de, vamos ser direto, de pudriqueira. Olha o que são as obras da carne. Olha o que são as obras daquilo que quer dominar a mim e quer dominar você. Por isso, irmãos, que a porta larga, ela é bem claro. Vem do jeito que você está, da forma que você está. Tem pessoas aí, irmãos, que já levaram para si e entenderam que homens, que ele ter duas mulheres não é errado. Entenderam que se ele tem um caso extraconjugal, isso é a coisa mais normal do mundo. Afinal de contas, ninguém é de ninguém. A porta larga, ela valida isso. E se você, por algum motivo, anda nessas práticas, a porta larga vai ser atraída para você. Ali fala, irmãos, de fornicação, fala de lascívia, fala de inimizade, fala de tantas coisas, invejas, homicídios, bebedices, e ainda tem pessoas que pegam isso aqui, irmãos. Esse texto aqui fala assim: até Jesus bebia. Me prova na Bíblia aonde fala que Jesus bebia. Aí pegam lá e falam assim, lá no texto fala, Jesus tomou o cálice. Irmãos, aquele tomou ali não é de bebeu não. Aquele tomou ali, é que ele chegou e fez isso aqui, ó, pegou o cálice, deu graças ao Senhor e apresentou ao Senhor. Se a Bíblia tivesse sido escrita no mineirês, aquele tomou ia ser de pegar e beber mesmo. O cisco aqui não ia ser cisco não, ia ser, ó, por que você está olhando o trem no olho do seu irmão, se no céu tem uma locomotiva? Então, irmãos, aquele tomou ali, não estava ali dando para você pegar e beber, porque tem pessoas que fazem isso. Se até Jesus bebeu, por que eu não posso beber uma dosezinha moderada? Eu posso beber, mas eu não posso me embriagar. Só que só tem um problema, a pessoa só descobre que ela embriagou depois que ela já está bêbada. Antes disso ela não vai identificar não, sim ou não? Então, irmãos, tome muito cuidado. Porque tem pessoas que às vezes não estão ali aderindo invejas, e continue assim, homicídios, mas às vezes estão na bebedice, glutonaria. O negócio aí, irmão, que é facinho de crente fazer, ainda faz rindo e falando assim, não. Se tem um trem que crente faz, é comer, porque crente não bebe. Sim ou não, irmão? Quem já ouviu falar isso aí? Não, crente não bebe, mas come demais. Comer demais, tudo bem, mas toma cuidado com a glutonaria, tá, irmão? Tem muito lugar aí que eu já ouvi gente falar de crente que come muito, mas não foi de uma boa forma não. Falou mal, falou, eu que não convido mais crente para minha festa, não tem educação, rapa a mesa, rapa tudo. Glutonaria também é pecado, e é sintoma de quem que caminha para a porta larga, irmão. Comer, come mesmo, irmão, não tem problema não, mas toma cuidado você não comer mais do que aquilo que você aguenta, tá bom? E faz festa aí, me chama aí também. Então, irmãos, olha para você ver, nós vimos todas essas coisas ali, e aí a palavra vai dizer assim, olha, semelhante a estas, acerca das quais, de antemão, resumindo, eu já estou avisando para vocês, Jesus avisou isso lá atrás, lá no início, já foi falar dessas coisas,
Mas aqui, eu estou avisando para vocês hoje, que estão recebendo essa palavra, estou avisando para vocês hoje, apóstolo Paulo deixando para nós, tá? Que vão estar vendo esse texto, que não naquela época, mas nos dias de hoje. Irmãos, por isso que a Bíblia é tão atual. Isso aqui foi escrito não sei quantos anos lá para trás, mas nos dias de hoje, essa palavra aqui se aplica sim ou não? Quantas pessoas que às vezes estão deleitando nessas práticas aí, seja consciente ou de uma forma não consciente? Não sei se isso é possível, mas pode ser por falta de conhecimento, sim. E aí, irmãos, ele fala assim, ó, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, o final do caminho daqueles que escolhem a porta larga, o destino final daqueles que escolhem a porta que não tem restrição, a porta que você pode pecar à vontade, que você pode fazer o que você quiser da sua vida, o final dela aqui, do trecho, no final da via, é esse aqui o resultado e o destino final. Não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Então, irmãos, tome muito cuidado qual é a porta que você tem escolhido. Tome muito cuidado com a porta que você tem entrado. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito precisa e não tem muita coisa não, irmão. E se às vezes vem muita coisa é porque a gente pega e inventa. Às vezes tem muita coisa que inventam, que falam. E ali falou de um ponto desse, que as heresias. O que é heresia? É fugir daquilo que é o texto, aquilo que é a verdade, aquilo que é para ser pregado, aquilo que Jesus deixou, e começa a inventar aquilo que acha, aquilo que pensa. A porta larga aceita esse tipo de ensinamento, mas a porta estreita não, é sim, sim, não, não. O que passar disso é do Satanás. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. A porta larga aceita qualquer outro tipo de ensino, de falar que você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, mas olha o destino final das pessoas que escolhem adentrar e fazer aquelas práticas ali. Qual que é o destino final dessa estrada? Não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, coloca para mim, por favor. Provérbios 14, 12. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui, se nós formos olhar aos nossos olhos, vai parecer bom, e para a nossa carne isso aí é uma maravilha. A palavra de Deus, ela é muito bem definida, e como eu disse, não tem muita invenção. Aqui o Senhor deixou bem claro, existem-se dois caminhos. Tem muitas pessoas, ainda mais os mais antigos, e eles falam isso não é por maldade. Eles falam isso às vezes de uma forma tipo querendo mostrar o poderio, a soberania de Deus, de dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso aqui, irmão? Todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é fato. Isso é algo inventado. Porque só existe um caminho que leva a Deus, da mesma forma que existe um caminho que não leva a Deus. Então, irmãos, é muito simples. É um caminho que leva a Deus e tem um caminho que não leva a Deus. E aqui em Provérbios 14, 12, nós vamos ver aqui o trajeto desse caminho que nós estamos falando, que é o da porta larga, do caminho que nós estamos falando, que é carregado daquelas práticas, e nós vimos qual que é o destino final, e agora nós vamos olhar aqui e ver, há um caminho que ao homem parece direito, algumas traduções vai estar, parece ser bom, mas ao fim deles, são os caminhos da morte. Quem que está na porta larga, aos olhos dele ele fala assim, quem vive a vida sou eu sei viver a vida, eu sei aproveitar a vida. Ainda chega e fala para alguém que não faz as práticas que ele comete, e fala assim, você é um bobo, eu bem sei o caminho que eu estou. Aí volta lá naquilo que eu falei no início, o camarada está lá na 040, sentido Rio de Janeiro, e fala, essa estrada aqui está melhor, tem menos pedágio, essa que é a boa que eu vou chegar lá em São Paulo. Mas não é. Sabe, irmãos, então nós devemos tomar cuidado, porque tem caminhos que nós estamos andando, que aos nossos olhos parece direito, parece ser um caminho bom, mas ao final vai te levar você à destruição, vai te levar você à perdição.
Tem pessoas que têm entrado no caminho da prostituição, e aí, irmão, já se abre um leque. Quando se fala de prostituição, não é só daquele ato de se deitar com outro homem, ou com outra mulher, pornografia, dentre tantas outras coisas, entra nisso e também. Isso aí é sintoma, sinal de quem que está deleitando na porta larga, e o seu corpo, sua carne vai querer isso todos os dias, vai gritar isso todos os dias. Como nós vimos lá, inimizade, sabe, irmãos, glutonaria, homicídios, tantas coisas que nós vemos ali, que a porta larga, ela faz, e de tão mal para a minha vida e para a sua vida. E às vezes tem pessoas que estão andando nesse caminho, e estão achando que é o melhor caminho da vida, mas não é. Vai te levar à destruição, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua vida. Então nós devemos tomar cuidado qual caminho nós temos andado. Fato é, irmãos, em um caminho eu e você vamos ter que estar. Aí a minha pergunta para você hoje é, e não é para você me responder: em qual caminho eu e você estamos andando? Em qual caminho nós estamos trilhando? Em qual caminho nós estamos indo a nossa viagem? Qual é o nosso destino final? É o destino daqueles que não herdarão o reino dos céus? Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus? Sim, mas toma cuidado aonde você tem colocado os seus pés. E quem falou é quem conhece o caminho. Jesus advertiu de falar: toma cuidado, deixou os apóstolos anunciando: toma cuidado com as práticas da carne, porque Jesus conhece tudo e todas as coisas, Ele sabe que o final desse caminho não é bom. Por isso essa mensagem para mim e para você. Esse caminho da porta larga não é um caminho bom, não é um caminho de você achar vantagem, não é um caminho de você se arregalar e dizer: este caminho que é bom, esse outro aí que vocês olham aí, esse é muito chato. Irmãos, então tome cuidado em qual caminho. Então o caminho da porta larga, o destino da porta larga, é aqueles que não herdarão o reino dos céus. E é o pastor Walsh que está falando isso, né, irmão? Não. É a palavra, é a Bíblia, porque eu volto a dizer, eu não posso julgar, eu não posso apontar ninguém, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, e se Ele falou, está falado. Irmãos, um ponto ali também que falou de práticas da carne, e que faz a gente passar pela porta larga. Irmãos, quantos de nós, às vezes sem perceber, nos tornamos tão idólatras? E quando fala de idolatria, não está falando de imagem, somente de imagem, não, ela entra também, mas às vezes nós estamos idolatrando tantas coisas. O que é idolatria? Tirar o Senhor do centro e colocar qualquer outra coisa. Tem pessoas que o serviço dela está sendo uma idolatria na vida dela. Tem pessoas que um time de futebol é idolatria na vida dela. Tem pessoas que dinheiro é idolatria na vida dela. Tem pessoas que religiosidade é idolatria na vida dela. Tem pessoas que relacionamento é idolatria na vida dela, e aí por diante vai, dentre tantas outras coisas que podem se tornar um ídolo na minha vida e na sua vida. Você precisa tomar cuidado, irmão. Tem pessoas que os sonhos dela se tornou o seu ídolo, e acabou se partindo para um ponto de idolatria. Não se faz mais nada a não ser buscar o meu sonho, o meu objetivo, e vai, e vai, e vai. Quando se assusta, já se passou tudo na sua vida. Então, irmãos, tome cuidado, que tem caminho que aos meus olhos, aos seus olhos, parecem ser direito, parece ser bom, mas ao final dele é o caminho de morte. Então, irmãos, agora nós vamos falar de um outro caminho. Nós vamos falar da porta estreita. Volta para mim lá em Gálatas 5,19, por favor. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Aí, irmãos, nós vamos ver aqui agora quais que são os frutos. O que é fruto? É as práticas, né? Você conhece uma árvore pelo fruto, né? Você vê um pé de manga ali, você vai ver lá, esse é um pé de manga. Você vê um pé de limão, o pé de limão. Você conhece pelos frutos. E aqui não é diferente. Como que é conhecido quem está na porta larga e quem está na porta estreita? Quem está ouvindo o Espírito e quem está ouvindo a carne? Muito simples. É as práticas que cada um de nós carrega. As práticas que nós carregamos vai dizer qual caminho que nós estamos andando. Se a gente está
naquelas práticas lá de trás que a gente falou da porta larga, então logo já tem o meu caminho que eu estou andando nele. Aí agora aqui, nós vamos ver os frutos daquele que anda no caminho da porta estreita, que é a mais difícil. Irmãos, o próprio Jesus disse que essa porta ela não é tão interessante, que a aceitação dela é mínima, é o que a Bíblia está dizendo. A aceitação da porta estreita não é igual da larga não, irmão. Da larga todo mundo quer, dá até fila, passa de 3 em 3, de 10 em 10, de 20 em 20, mas a porta estreita, não é todo mundo que interessa não, é como se a gente fizesse aqui, uma porta da direita e uma da esquerda, a da esquerda é a porta larga, entrando 1 milhão de pessoas, e a outra passando 2, 3, 1, e aí por diante vai. A porta estreita não é tão interessante, como eu disse, porque ela vem carregada de restrições, ela vem carregada de algo que vai nos barrar, daquilo que a minha carne e a sua carne ela quer fazer. Por isso que lá em Gálatas, lá no início falou, não andeis sem o Espírito, porque o que vai fazer a gente, irmãos, mirar e andar na porta estreita, é o Espírito forte, porque a carne forte, nós não vamos andar na porta estreita não, nós vamos para a porta larga mesmo, sem pensar 2 vezes, e aqui nós vamos ver o fruto do Espírito, o fruto de quem que anda e busca todos os dias, não é ser perfeito. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, para ir na porta larga, você não precisa se arrepender de pecado, para estar na porta larga, você não precisa se arrepender das práticas, nenhuma. Eu falei no início, pode ficar do jeito que você tiver, da forma que você tiver, a porta larga te aceita. Primeiro ponto da porta estreita, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Aqui não está falando que na porta estreita passa perfeição, não é isso, mas pela porta estreita passa aqueles que entendem que precisam pedir perdão pelos seus pecados, e diga de passagem, eu tenho muitos e preciso me arrepender todos os dias, irmão. Eu acordo de manhã, eu tenho que me arrepender, eu durmo de noite, antes de dormir eu tenho que me arrepender. Então aqui nós vamos ver aqui, irmãos, o fruto daqui tem buscado andar na porta estreita e não tem buscado ocasião na porta larga. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, totalmente contrário daquilo que é a porta larga. Irmão, quem está na porta larga, deixa eu te falar, se tem uma coisa nele que se esfriou há muito tempo, foi o amor. Primeiramente para com Deus e depois com o seu próximo. Ele ama as coisas, mas não ama a Deus e muito menos ao seu próximo. Irmãos, ele não tem paz. Irmãos, quem que vive na porta larga não tem paz. Como eu disse, quem que vive na porta larga, que tem práticas que são contrárias à vontade de Deus, a pessoa não tem paz. Se é no casamento, não deixa o telefone de bobeira de jeito nenhum. Tem 555 tipos de senha no telefone, porque a esposa não pode pegar, e vice-versa, o esposo não pode pegar. Trabalha mexendo com dinheiro, fica assustado toda hora, com medo da polícia chegar e buscar, porque está fazendo coisa errada. Sabe, irmão, não tem paz, não tem alegria, não tem gozo de viver, vive o tempo todo aprisionado. A porta larga pode parecer boa, mas o final dela não é um final bom, é um final de morte. Às vezes não morte física, mas morte de sonhos, morte de vida, morte de tudo que é de bom que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para você. E aí, irmãos, as pessoas que vivem ali em Cristo, que buscam ali a porta estreita, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, totalmente contrário, oposto daquilo que é quem vive na porta larga. Quem vive na porta larga já abandonou a fé. Quem vive na porta larga não tem mansidão, é bravo, é briga com tudo, com qualquer coisa, não respeita nada, não respeita ninguém, não tem temperança. Passa, por favor. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, aqui nós precisamos entender, e os que estão, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Ô palavrinha difícil, hein? Deus é Pai, concupiscências. Irmãos, veja só,
Aqueles que estão em Cristo, para você não ir para a porta larga, você precisa matar a sua carne todos os dias. Você precisa crucificar a sua carne todo dia, em todos os momentos, com as suas paixões, porque a nossa carne é apaixonada pelas coisas lá que eu falei lá no início lá, ó, de Gálatas 6,19. Ela é apaixonada por adultério, por cobiça, por dissersões, por briga, por tudo que é coisa ruim. A nossa carne ama essas coisas, e se ela estiver atuante e forte, são essas práticas que nós vamos ter imputada na nossa vida. Então tão logo esse é o caminho que eu vou estar trilhando e andando, que vai me levar para a morte e não herdar o reino dos céus. Mas se você tem buscado andar na porta estreita, que não é fácil, irmão, não é fácil crucificar a carne, irmãos, não é fácil você abrir mão daquilo que você acha, não é fácil você abrir mão daquilo que você pensa, não é fácil você, como diz o outro, tem hora que deixar de fazer algo que a sua carne está gritando, que a sua carne está te impulsionando você fazer, e que aos meus olhos, seus olhos parece ser até bom, mas quando nós decidimos ser de Cristo, onde estão aqui os que são de Cristo Jesus, irmão? Glória a Deus. Irmãos, a porta estreita não é fácil passar por ela, mas também não é impossível. Irmãos, qual é o caminho que você tem andado? Irmãos, qual é o caminho que você tem trilhado, irmão? Irmão, você está andando no caminho que aos seus olhos parece ser bom? Como eu disse, existem dois caminhos. Nós vimos lá em Provérbios 14:12, que falou que esse caminho da carne, esse caminho da porta larga, aos nossos olhos ele parece, mas ao final nós não vamos ter um final bom. Agora aqueles que andam no caminho que é de Cristo, que é o caminho da porta estreita, nós também vamos ter um final, nós vamos ter um objetivo final. Coloca lá para mim, João 14:6, João 14:6 mesmo. João 14:6. Então, irmãos, nós vimos aqui o que é a porta larga, quais que são as práticas, qual que é o caminho que me leva, o meu destino final, que me leva à porta larga. E agora nós vamos ver aqui em quem nós vamos, quando nós aderimos à porta estreita, e temos em nós aqueles frutos ali que nós vimos lá, que é mansidão, que é bondade. Irmão, agora fala comigo aqui, vamos raciocinar. Qual que é o melhor lugar para se viver? No lugar onde tem pessoas que têm a prática da porta larga, das coisas da carne, ou da onde que tem as práticas que vêm da porta estreita, que vem de Jesus? Qual que é o melhor lugar? O é a porta larga, a porta bagunçada. O 2 é a porta de Cristo. Qual que é melhor, a 1 ou a 2? Você sabe, é a 2, né, irmão? Todos nós fomos uniforme. Imagina você viver num lugar bagunçado, vacalhado. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas você sabe por quê? Por causa de quem? Quem que carrega essas práticas? É os anjos? É os anjos que estão lá no céu? Que carrega essas práticas aí? De não adulterar, de não roubar, de não ser homicida e tantas que as outras coisas? Não. Quem que carrega isso? Somos nós. Então, antes de nós reclamarmos da nossa cidade, do nosso país, falar esse lugar está uma bagunça, realmente está. Esse lugar está terrível, olha o lugar que está ruim de viver. Verdade, concordo com você. Mas o porquê? É o que as pessoas têm carregado dentro delas. São as práticas que elas têm exercido no seu dia, na sua vida. E isso vai se multiplicando, vai passando de um para outro, de um para outro. Você quer um lugar melhor, você quer um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de tranquilidade, um lugar justo, irmãos, é as práticas da porta estreita, mas cada um de nós tem que decidir andar nesse caminho e obedecer aquilo que Jesus nos ensinou desde lá de trás. Disse-lhe Jesus, agora olha aqui esse caminho, irmão. Nós falamos do caminho que aos nossos olhos parece bom, e o final nós já vimos o que é.
Agora olha esse caminho aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aqui, irmão, já está dizendo bem claro. Aqui não é um caminho que tem morte. Aqui não é um caminho que tem destruição. Aqui é um caminho que vai te levar diretamente a Deus, o seu Senhor, aquele que entregou o seu Filho único, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Então qual caminho você escolhe estar? Qual caminho você decide hoje trilhar? O caminho da porta larga? Jesus respeita a sua decisão. O caminho da porta estreita, mas deixa eu dizer para você, se você for desistir, no primeiro percalço, na primeira dificuldade que você tiver, a porta larga, ela vai ser sempre mais atraente e melhor para mim e para você. Na porta larga você não precisa se esforçar. Jesus disse bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus, ele não fez uma imposição, ele não obrigou ninguém. Jesus, ele fez um convite, ele disse: aquele que quiser. Então se você quiser vir após mim, que já vim, já fiz tudo que tinha que fazer. Deixa eu te falar, Jesus foi pendurado no madeiro, se fez maldito, mas todos os dias eu e você vamos carregar uma cruz, sim, de renúncia. Uma cruz de se negar as coisas da carne, a vontade da carne. Agora, se eu e você não quisermos, então não tome a cruz. Porque eu quero dizer para você, não vai ser fácil servir a Jesus, irmãos. Se as pessoas chegam e falam para você que é fácil servir a Jesus, mentiram para você. Se as pessoas falam que é você que vai ser fácil e é simples ser um cristão, mentiram para você. Se as pessoas falam que você não vai ter dia, que você vai ter só as suas lutas, as suas dificuldades, e que você vai querer voltar às práticas da porta larga, se falaram para você que você não vai ter essa vontade, mentiram para você, porque essa vontade todos os dias está em mim, está em você. Mas a partir do momento que você decide tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e passar dia após dia, vivendo e passando a porta estreita, seja com luta, seja com dificuldade, ei, pode ter certeza, o grande dia está chegando, e o próprio Jesus vai te receber e olhar para você e dizer: vem, filho amado, fazer parte do meu reino, porque você foi fiel até o fim. Você está preparado para ser fiel até o fim? Você está preparado para segurar até o dia que Jesus vier te buscar, ou até a hora que Ele te chamar? Porque verdade é, muitos de nós, pode ser que não temos mais alguns anos pela frente. Muitos de nós pode ser que não tenha mais horas ou dias pela frente. Pode ser que Jesus te chame hoje. Então por isso hoje eu e você precisamos nos despertar, alinhar a nossa vida e plumar o nosso corpo e decidir de qual lado de fato nós estamos. Nós não podemos mais ficar com aquela figura de Jesus com seus anjinhos do lado, coisa mais linda de ver, fato é. Mas isso não te torna de fato um seguidor de Cristo. O que te torna de fato um seguidor de Cristo, eu estou falando aqui para o maior, para o menor, você que já é cristão, ou você que hoje está vindo aqui pela primeira vez, essa mensagem se aplica para você. Qual caminho você tem andado? Qual caminho você tem trilhado? Irmãos, infelizmente nós nos deparamos hoje com pessoas que têm longos anos de caminhada, mas ainda se encontram sim em muitas práticas da porta larga na sua vida. Irmãos, o que tem de pessoas que amam uma confusão, o que tem de pessoas que amam uma conversa fiada, o que tem de pessoas que amam as coisas da porta larga, infelizmente, mas já são pessoas que já disseram ter encontrado com Jesus. Irmãos, pecar nós vamos pecar, irmão. Não tem ninguém perfeito aqui. Mas toma cuidado com o que você está fazendo. Toma cuidado com quem você tem andado.
Toma cuidado com o que você tem visto. Toma cuidado como você tem conduzido os seus pés. Toma cuidado com o que você tem desejado. Toma cuidado com o que você tem colocado dentro da sua casa, na sua vida. Toma cuidado. Eu venho aqui hoje com todo o temor do Senhor te alertar. Toma cuidado com o que você tem feito, com a vida que Cristo conquistou para você e por você. Eu venho aqui nessa noite dizer: toma cuidado, porque vai ter sim um julgamento para cada um de nós. Eu não posso te julgar, esse irmão do lado não pode te julgar, mas Cristo pode, e Cristo vai fazer isso no último dia. E a palavra vai dizer, irmãos, lá em Mateus 7, que Jesus continua dizendo, depois você vai ler lá na sua casa, sobre ele dando essa orientação, dizendo assim: entra pela porta estreita, entra por essa aqui, porque a porta larga vai te levar para a destruição. Só que é o seguinte, o que eu estou te falando? De pessoas que já intitularam ser cristãs, que amam Jesus, que se entregam suas vidas para Cristo, mas às vezes não tomam cuidado, e estão com essas práticas na sua vida, e às vezes está aqui pregando. Quem te garante que eu estou aqui falando, pregando, que de fato eu cumpro aquilo que Jesus falou ali ou não? Sabe, irmãos, ninguém aqui tem esse olho clínico de ver, mas tem um que nada foge dos seus olhos, nada está escondido. Eu posso chegar aqui, dar uns 30 glória, dar umas rodopiadas, e depois, na hora que eu estiver lá fora, eu estar com a minha vida toda emporcalhada. Ei, você não vê, mas Jesus tudo vê, e nada passa patente diante dos olhos dele, tudo está visível. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? No texto lá adiante, nesse sermão do monte, Jesus vai falar assim: olha, vai chegar um dia, aquele dia que Jesus vier nos buscar, que pessoas vão chegar e falar: Senhor, no seu nome eu fiquei na mídia, no seu nome eu fui diácono, no seu nome eu preguei, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome, Senhor, eu levei pessoas a se converter, no seu nome os enfermos foram curados. E Jesus vai olhar para ela e falar assim: afasta de mim, porque eu não te conheço, não sei quem é você, nunca te vi, não é aqui o seu lugar. O que eu estou querendo dizer para você é: você e eu aqui, que gostamos às vezes de bater no peito e querer mostrar uma santidade acima daqueles às vezes que estão até chegando, de querer mostrar sermos um ser espiritual, de que quando eu toco o fogo desce, que quando eu oro o céu desce. Ei, Jesus tem compromisso com a palavra dele, Jesus tem compromisso com o reino dele. Então seja quem for, vai acontecer, mas vigie, tome cuidado com o que você tem feito no oculto, porque Deus está de olho em mim, de olho em você. Tome cuidado com o que você tem proferido. Tome cuidado quando você está lá fora, está denegrindo, está com conversinha alheia, conversinha fiada, está deixando a porta larga falar mais alto na sua vida. Vigia, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Ele não vem para te condenar, mas toma posição, senão eu e você fica para trás. É a palavra que está dizendo. E tem um discursozinho muito forte aí. Tem lugares que aderiram a essa teologia, ou essa doutrina, sei lá o que eu vou chamar isso. Sabe, de dizer: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não preciso de fazer mais nada. Deixa eu falar para o seu negócio aqui, toma cuidado. E se você tem ido nessa vibezinha, nessa conversa, apruma seu corpo, toma posição, desperta, porque Jesus está voltando. Sabe, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, deixa eu dizer algo para você, o sacrifício já foi feito. Jesus não vai subir no madeiro de novo para morrer por causa de mim e de você. Ele fez uma vez, e ele disse lá: está consumado. Agora eu volto a dizer para você, e pegando dentro daquilo que nós falamos lá atrás, todos nós aqui fomos uniformes em dizer que nós preferimos estar e viver em um lugar aonde são regidos pelas práticas de quem anda no Espírito, de quem anda na porta estreita.
Mas deixa eu te falar para você uma coisa. A gente tem hora que quer estar com as pessoas, quer que as coisas sejam atitudes da porta estreita. Mas eu não arranco meu pé de dentro da porta larga. Eu não saio das práticas da porta larga e quero que as coisas da porta estreita aconteçam na minha vida. Deixa eu te falar. É sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Não tem como ficar meio pé na porta larga, meio pé na porta estreita. Ou é sim ou é não. Ou decide pelo reino, decide pelo caminho que leva a Deus, ou decide pelo caminho que aos nossos olhos parece de morte, parece ser bom, mas que ao final leva ao caminho de morte. Se coloque de pé no seu lugar. Diaconato pode se preparar, louvor pode subir também, por favor. Só